Onde houver trevas, eu levo. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolar, compreender que ser compreender, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mais alto? Vamos lá? Não vou ouvir nada. Vamos lá, todo mundo. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Chegou não? Eu ia perguntar pra você. Onde houver tuas portas, eu levo a união. Onde houver dúvidas, eu levo a fé. Eu levo a verdade. Eu levo a esperança. Onde houver tristeza, eu levo a alegria. Onde houver trevas, eu levo a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Isso aí. Vocês conhecem a música Espírito de chamar os pés do outro? Quem conhece, levanta a mão. Levanta bem alto. Vamos cantar? Você conhece, Pedro? Hã? O sentimento inundar, tão sem
especialmente essa semana, a Semana de Kardec. A gente tem uma ampla programação para podermos estar refletindo sobre todos os ensinamentos, sobre todas as mensagens que Paulo deixou para nós. A riqueza não depende do dinheiro que você haja acumulado. Quem tem riquezas e não sabe ajudar o próximo é pobre. Quem guarda com avareza os dons que recebera de Deus é pobre. Quem não sabe dar de si mesmo uma palavra de conforto, um sorriso de encorajamento é pobre. Mas aquele que mesmo pouco ou nada tem, sabe doar-se em ajuda ao próximo, este é rico, imensamente rico. Nesse Jesus, mais uma vez agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui, estudando, procurando trazer para dentro do coração e da mente de cada um de nós a sua mensagem, os seus ensinamentos. Que a sua luz, a sua paz esteja sempre presente em cada um de nós. Que assim seja. Para a gente já começando, eu gostaria de convidar então a Ju para poder estar falando para nós. Gente, boa noite. Boa noite. A minha voz chega aí? Sim. Então aqui estamos mais uma vez, nessa semana especial, uma semana festiva, para fazermos acontecer essa semana de Kardec. Uma semana que já faz parte do nosso calendário aqui da nossa Casa de Célia Xavier. Mas antes da gente estar dando sequência daquilo que nós trouxemos para estar compartilhando, eu queria fazer dois comerciais. Um é que na secretaria, as obras da codificação de Kardec, em homenagem a essa semana, elas estão com uma promoção, tá bom? Então, aqueles que se interessarem por adquirir essa obra, procurem a secretaria que vocês vão encontrar livros com preços muito bons. E uma outra coisa que eu queria falar é lembrando, não deixem de assistir ao filme do Divaldo que está passando nos cinemas. Nós estamos tendo excelentes referências sobre ele. Então, se a gente não fizer a divulgação, muitas vezes, muitas pessoas deixam de assistir porque esqueceram, né? E outros motivos também. Então, a gente está aqui lembrando vocês, já que é uma semana que homenageia Kardec, é uma semana voltada, né, para ensinar toda a espírita. Então, assistam o filme do Divaldo. Fica aí como sugestão. Gente, essa semana especial, a Semana de Kardec, ela é uma realização de um dos departamentos aqui da casa, que é o Departamento de Evangelização de Adultos, é o DEA. E o DEA faz parte do DEA, eu e a Cíntia. Todo mundo já me conhece, Isso, né? mas não sabe que é do DEA. Não. Então, eu e a Cíntia, a gente compõe o DEA. E nós temos o nosso diretor doutrinário, que está ali. Barreira, tem aqui também, tem que levantar. Todo mundo tem que aparecer. É o nosso diretor doutrinário, está aqui, ele é o nosso chefe. E a gente... senhoras, imagina o chefe. E a gente, em conjunto, nós aqui é que elaboramos, né, os temas da Semana de Especiais. Então, a gente teve muito a Cíntia, ao extenso trabalho que a Cíntia faz, né, o Barreira também, né, foram duas companhias aqui. Então, Coloca todo lá. trabalhar Exatamente. Mas então, é isso, né? Ô, gente, vocês vão, pode estar perguntando por que a semana é de Kardec e o homenageado é Paulo. O negócio é que o Paulo, ele tem uma máxima, onde ele nos fala que fora da caridade não há salvação. Então, o apóstolo Paulo é aquele que fala de caridade. Então, a gente fica duplamente assim, satisfeito nessa semana, porque a gente homenageia Kardec e recebe aí palestras voltadas para Paulo, que tanto nos fala ao coração. Então, vamos ver aqui sobre
sobre Kardec? Aí, né, uma leve exposição sobre o Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nascido no dia 3 de outubro do ano de 1804. É por isso a semana de Kardec, né? Na semana em que, na semana onde encontramos o dia 3 de outubro. Então, nessa semana é a semana onde homenageamos Kardec. Ele desencarnou no dia 31 de março, em Paris, de 1869. Dedicou-se a ensinar, autor de várias obras. Aos 51 anos, ele deparou-se com os fenômenos das mesas girantes e começou a estudá-las, até reconhecer-lhes a intensidade. Gente, porém, não foi o fato das mesas girantes que fez com que o Kardec se voltasse assim para esse lado dos fenômenos espirituais. O fato é que numa das reuniões onde ele estava presente, nesse acontecimento das mesas girantes, ele estava um pouco sem saber se acreditava, se não acreditava, havia uma certa incredulidade nele. Então, numa dessas reuniões, ele prepara para já se ausentar daquela reunião, quando alguém que está na mesa pronuncia Hippolyte. Nisso ele vira e fica sem entender o que estava acontecendo. E o que acontecia? Na realidade, uma daquelas pessoas que ali estavam presentes, ela manifestou, através de si, um amigo do Kardec, que já havia desencarnado há algum tempo. E ele ficou sem entender. Aquela pessoa o chama e diz algo que apenas os dois sabiam. Então, naquele momento, ele viu que fazia sentido sim, ele começou sim a dar crédito àquilo que acontecia no fenômeno das mesas girantes. Então, a partir daí, ele se convenceu da existência dos espíritos e da comunicação deles com os homens. Convencido da sua posição de espírito encarnado, adota o nome de uma existência pretérita no tempo dos druidas. Ele viveu lá no tempo dos celtas, na antiga região das Gálias, na França. Então, com a máxima fora da caridade, né, foi onde nós nos baseamos para trazer Paulo. Fora da caridade não há salvação. Ele ressalta a igualdade existente entre os homens. No seu túmulo, lá em Paris, no cemitério Père Lachaise, nós encontramos, né, a frase nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, esse é Kardec. E para estar homenageando Kardec e para estar falando de Paulo na nossa semana especial, nós trouxemos também um palestrante muito especial, que é o Samuel Cardoso. Ele é psicólogo, ele é orador espírita, ele é de várias casas espíritas, mas principalmente ele é do Albino Teixeira, onde ele desenvolve trabalhos, estudos, isso. Então, Samuel. Boa noite para todo mundo. Nós precisamos compreender a necessidade diferenciada de estudarmos a doutrina espírita, porque estamos num tempo em que a base do conhecimento racional já foi estabelecida. Em momentos de transição e de regeneração, nós precisamos desenvolver uma nova abordagem do Espiritismo, principalmente da essência do que o Espiritismo vem trazer para nós, que é a mensagem essencial, né, que Jesus pregou. Todos os espíritos precisam ser conscientes. Que mensagem que é essa? A mensagem que nós somos espíritos. Saber que somos espíritos, já sabemos.
E certamente a maioria dos espíritas, quando morrerem, eles vão ter que colocar mais profundamente esse saber que são os espíritos para próximo do coração. E certamente depois da morte, tendo a consciência de que não morre, o espírita vai ter um frio na espinha, descendo assim, e ele vai dizer assim, nossa, era verdade mesmo. Essa sensação ela é uma sensação de que a razão está aproximando do coração. Que realmente nós vamos certamente nós vamos estar aproximando mais dessa realidade de nós. Lógico, quem entra numa casa espírita já morreu, já sente uma certa consciência de que ele não morre. Precisa morrer muito para isso. Porque muitos espíritos morrem e não sabem que ele não morre. Quanto mais novo o espírito no processo de desencarne, menos consciência ele tiver depois da morte, mais difícil ainda é compreender a imortalidade da alma. Né? Por exemplo, a obra do Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, é uma obra que vem comprovar a imortalidade da alma. E para comprovar a imortalidade da alma, nós precisamos de deixar detalhes para provar aos homens, os espíritos encarnados, de que a morte não existe. Esses detalhes são características próprias, por exemplo, é uma obra literária de autores, de artistas, poetas, redividos, que deixam características para dizer assim, ó, esse cara, ele é o autor que morreu mesmo. Por exemplo, Castro Alves. Quem conhece, eu provavelmente já teria certa dificuldade, porque eu não tenho essas características de escritor ou poeta, para afirmar assim, esse aqui é o Castro Alves, esse aqui é o fulano de tal, né? Mas quem conhece, ele realmente lia as obras, as páginas do Chico e dizia assim, esse aqui é o autor. Esse cara aqui escreve desse jeito. Um dos que leu a obra do Chico e falava isso é o próprio Humberto de Campos, e que ficou um pouquinho magoado com os escritores poetas da época, falou assim, já é difícil ter uma vida de artista no planeta, e agora os redividos também vão competir com ele, preocupado com a luta de sobrevivência, né? Mas o que os espíritos queriam não tinha nada de sobrevivência, eles queriam comprovar que a morte o quê? Não existe. Essa é a mensagem de Jesus, que na época dele ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Porque quando Jesus falava do reino dos céus, ele não estava falando de um reino de domínio material. Um dos primeiros que teve uma preocupação com isso foi o governador da Judéia na época. Sabendo que ia nascer o rei dos judeus, ele já até falou com as pessoas que estavam procurando onde que é o local onde Jesus ia nascer, que nós chamamos de Reis Magos na época lá, que ele falou assim, ó, se vocês encontrarem ele, me mostrem onde que é, que certamente ele ia mandar alguém matar aquela criança, né? Porque ia ser um concorrente dele, dos domínios dele, e eles encontraram, né, o nascimento de Jesus lá, mas a primeira coisa que ele já orientado, não volta lá e fala com ele não, porque ia ter problema. Os próprios discípulos não entendiam. Paulo de Tarso, por exemplo, quando falaram que Jesus era superior a Moisés, ele ficou muito ofendido. Muito ofendido. Como que um cara que nasceu numa manjedoura, tinha vida como ele, e que foi crucificado, poderia ser maior que de Moisés? Não aceitou de jeito nenhum. E quando ele escutou isso da voz do Estevão, então, e o Estevão falava com tanta autoridade moral, com tanta vivência emocional, que ele ficou perturbadíssimo. E foi tirar frente a frente com o Estevão, que negócio é ele de falar que Jesus é superior a ele? Quem era ele para falar daquele jeito? E o Estevão não defendeu Jesus no sentido personalístico, ele simplesmente disse a verdade. E o Paulo, muito mexido com aquilo, mandou prender
com a ordem do Sinédrio, que prendesse aqueles seguidores do Nazareno. E onde tivesse uma pessoa que seguisse a ideia do Nazareno, ele ia atrás para saber que coisa é essa aí. Né? E seguiu com ímpeto atrás. Quem falou que um dos discípulos tinha ido para uma cidade, ele foi atrás desse discípulo, que é o Barnabé. Mas no meio do caminho, o que acontece? Ele encontra com quem, gente? Jesus em pessoa. E ele caiu do cavalo 2 vezes. Caiu do cavalo literalmente. E caiu do cavalo das suas pretensões de julgamento. Porque realmente ele perseguia Jesus e encontrou. E eu vou falar uma coisa com vocês, gente. Não se preocupe com as perseguições que se tem no movimento espírita em relação à doutrina. Porque quem persegue o quê? Acha. Não é assim? Por exemplo, o pessoal tinha uma preocupação com aquele padre bebê que perseguia demasiadamente a doutrina, não é assim? E certamente o que aconteceu? Ele acha que morreu, desencarnou, gente? Não tem outra alternativa para achar, não. Vai achar. É? E o que o Paulo compreendeu naquele exato momento? Quando ele viu Jesus. Que é a essência da mensagem, de novo, que eu estou batendo na tecla, porque o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Em síntese, assim, com a menor explicação. O Evangelho é o quê? A vida de Jesus. Em outras palavras, a vida de um espírito puro na terra. Um ser espírito puro estava vivendo aqui. E alguém escreveu sobre isso. Porque ele não escreveu nada. Jesus não era escritor. Porque quem é escritor é porque ainda não é um lápis vivo, uma caneta viva. Jesus é. Ele é a transmissão clara do que é ser espírito. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. O que é mais fácil? Ser espírita ou ser espírito? O que vocês acham? Hã? Mais fácil é ser espírita, gente. Porque ser espírita é um desafio. A doutrina espírita não quer que sejamos espíritas. Ela quer que nós relembremos quem nós somos. Essa é a mensagem da doutrina espírita. Ela veio lembrar que nós somos o quê? Espíritos. Mas como é difícil ser espírito, é mais fácil divulgar a doutrina espírita. Aí nós viramos o quê? Espírita. Mas ela não quer, na sua essência, que nós sejamos espíritos. Ela quer que sejamos espíritos. Porque essa é a mensagem de Jesus. E o Evangelho é a descrição clara de quem era espírito. Quando a gente fala de espírito puro, a palavra puro não é uma virtude. Ou seja, eu vou ser puro. Como uma virtude qualquer. É ser espírito. É se comportar como espírito. Isso quer dizer que nós temos uma grande dificuldade de ser espírito. E como nós temos dificuldade de ser espírito? Porque nós nos identificamos com as coisas e com a realidade material. Eu posso dizer com clareza que nós somos seres materiais que pensam ser espírito? Está claro? Porque a informação é clara, é lógica. A doutrina é uma fé o quê? Raciocinada, é lógica. Nós pensamos ser espírito, nós não sentimos ser espírito. Porque sentir ser espírito é uma coisa completamente o quê? Diferente. Sentir-se espírito é viver como Jesus. Ser espírito é viver como nós vivemos. Por exemplo, nós somos igual o médico que estuda medicina e faz o quê? Pratica medicina. Quando ele pratica medicina, ele é denominado como médico. O que nós fazemos? Estudamos a doutrina espírita e fazemos o quê? Praticamos a doutrina espírita. Então nós somos chamados de quê? Não é espírito,
é espírita. Tá claro? Então, eu sendo espírito, deveria viver como espírito. Quando eu não sei viver como espírito, eu pratico o espírito certíssimo. Nós nem poderíamos dar mais do que isso, porque nós não conseguimos. Nós não temos uma consciência de perceber o que é espírito em nós. Nós temos, por exemplo, a consciência de perceber que alguém pode falar assim: você é feio, e nós sentimos como? Se uma pessoa falar assim, você é feio, o que nós sentimos? Bem-estar? Alegria? Hã? Nós sentimos constrangidos porque nós achamos que somos aquilo que o outro está falando. Apesar de nós querer ouvir outra coisa, o que nós gostaríamos de ouvir? Você é o quê? Aí o que você sente? Que é a característica de identificação que nós temos com a matéria. Imagina no dia que a pessoa diz, você é feio, e você não sentir nada. E se a pessoa disser, você é bonito, e você também continua não sentindo nada. Isso é que é sentir espírito. Isso quer dizer que aquela palavra, ela tem um reflexo na nossa intimidade. Já ouviram falar que a predominância da matéria sobre o espírito é característica dos espíritos imperfeitos? Não está assim no livro dos espíritos? Terceira ordem, característica geral, predominância da matéria sobre o espírito. O que está predominando quando alguém diz para nós, você é feio ou você é bonito e você se sente constrangido? Uma frase, um conjunto de palavras que toca a gente e nos influenciando. Então eu pergunto para vocês, que matéria que é essa? Apesar de estar associada a uma expressão fisiológica, mas a frase é que mexeu com a gente. A frase mexe com a gente quando alguém diz, você é bonito, e você sente o quê? Isso chama-se o quê? Influência da matéria sobre o espírito. Que matéria que é essa que está influenciando? Alguém pode me dizer? Matéria simbólica. Chama-se palavra. Isso também é matéria. Que influencia a minha forma de ser. Porque em Jesus você podia falar assim, você é feio. Você é bonito. Eles não se identificam com o valor que a palavra tem sobre a sua mente. Quando Paulo encontra com Cristo, ele encontra com o quê? Já que Jesus tinha morrido. O Espírito. Ele realmente fala assim, não existe o quê? A morte. Não existe a morte. Gente, a estrada de Damasco é o nosso encontro com Jesus através do quê? Da doutrina. O que a doutrina espírita está falando com a gente? É a mesma coisa. E o que a doutrina está falando com a gente? Eu queria encontrar com Jesus, é diferente, né? Aquele Jesus ali na nossa frente, assim, imagina. A quem falou que nós não estamos encontrando com Jesus na nossa frente quando nós encontramos com a doutrina espírita? Paulo conheceu Jesus fisicamente? E se apareceu lá uma expressão em forma de luz? Não tem nada a ver com o Nazareno que nós estamos cultuando até hoje. Por exemplo, Semana Kardec, nós gostamos desse tipo de perspectiva, que é uma homenagem. Imagina como chega para Jesus ou para o Paulo, para Kardec isso aí. Ele se sente um pouquinho assim. É a minha semana lá na Terra, lá em Belo Horizonte, em Bairro Pratas. Ele se sente assim, gente? Um dia eu estava com um amigo meu, ele contou a história para mim assim. Samuel, eu achei um absurdo. Eu estava no ônibus e tinha uma revista católica falando de Maria. E um companheiro, muito simples, pegou a revista, ele devia ser protestante, ele pegou a revista assim e jogou. Que bobagem, e jogou assim.
E ele, esse meu amigo, ficou muito contrariado com aquilo. Ofendeu demais ele. E o senhor, eu não sei porquê, ele viu. E vendo que ele estava meio constrangido, falou assim: meu filho, me desculpe. Mesmo assim, ele falou assim: se respeita a mãe de Jesus, que ele é a mãe de Jesus. E veio me contar isso. Eu falei assim: ô Rubens, o que a Maria sentiu? Ela mexeu lá no túmulo, lá no plano espiritual, o que foi? Ela jogou a revista, a Maria falou: aí, aquele sentimento dela tocou em você. E você bebe, né? Foi assim, gente? Quem se sentiu ofendido? Ele. Por exemplo, por que você ficou ofendido com Maria se ela não sentiu? Gente, é o que nós estamos falando aqui. Se eu chegar para Jesus, você é lindo, você é extraordinário, o que vai acontecer com ele? Ele só vai saber quem eu sou. Ele vai falar assim: essa pessoa gosta de bajulação. Porque Jesus compreendia as pessoas pelo que eles faziam, pelo que eles sentiam. Ele compreendia mais as pessoas naquilo que elas faziam do que ele mesmo, porque ele já sabia o que ele era. E certamente ele era o que mesmo? Esse Espírito. Ele tem a cara de Deus. Você pode procurar Deus em qualquer lugar que você procurar aí, ó. Não tem assinatura de Deus em lugar nenhum, porque ele não tem ego de assinatura. Nós deixamos a nossa marca em qualquer lugar para que os outros possam reconhecer que é nós que fizemos aquilo lá. Não é assim? Porque aquilo faz bem para quem? Para nós. Nossa vida, ela é feita de reconhecimento. Já viu que o maior reconhecimento que existe na vida é quando alguém chega para nós e fala assim: você é a razão da minha vida. Você é tudo. O que você passa a ser, gente? Quando uma pessoa fala pra gente assim: você é a razão da minha vida, você é tudo pra mim, o que você virou? Deus. Você tomou o lugar de Deus. Vocês já viram alguém falar isso com Deus? Já viram alguém falar isso? Deus, você é tudo pra mim. Você é a razão da minha vida. Levanta a mão quem conhece essa expressão que alguém já disse pra Deus. Ou se alguém aqui já falou assim com Deus. Ninguém não, gente, nem eu. Mas as pessoas nós já fizemos. Imagina a sensação que essa pessoa tem quando ela se sente a maior expressão da vida de alguém. Por que a dor da separação é muito forte no relacionamento? Que a pessoa deixou de ser o quê? Deus. Ela deixou de ser, porque imagina a pessoa, ou se era a razão da vida da pessoa, a causa mais importante da vida dela, de repente você não quer saber mais você. Aí você fala assim: tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? E quando uma pessoa arruma outra pessoa, ela fala assim: o que o outro tem que eu não tenho? Porque o sofrimento maior é você deixar de ser o quê? Algo para alguém. Eles fazem uma oração para Deus: inteligência extraordinária, Senhor da grandeza universal. O que Deus vai sentir com isso? Ele vai enchendo assim? Né? Vai enchendo ou não, gente? Ele não tem essas características. Quem tem essas características é quem? Gente, já notou que nós nos sentimos engrandecidos ou diminuídos por causa de um olhar? Você pode estar num lugar, se a pessoa olhar para você, você fala assim: não, tem problema comigo. Você já está preocupado com o quê? Com o que o outro pode estar pensando de você. E olha que pode estar acontecendo o quê? Se uma pessoa está olhando para você, se olha que a pessoa está olhando para você, você está olhando para ela, ela pode estar perguntando a mesma coisa. O que aquela pessoa diz? Os dois estão com o quê? Mesmo o quê? Dilema. Porque nós não sabemos o que está acontecendo. De repente você bateu o olho, a pessoa está olhando para você, você está olhando para a pessoa está pensando no será que ela está pensando. Olha bem. Eu queria que nós pudéssemos compreender que o fenômeno que aconteceu com Paulo está acontecendo com a gente no doutrina.
Nós, quando entramos na doutrina espírita e compreendemos a nossa natureza real, nós estamos passando pelo estado da máscara. Se nos tocar. Se nos tocar. Porque eu posso ser espírita igual sou, igual eu entrei e saí das outras religiões. É uma religião que eu entro e faço o quê? Eu vou ser garantido depois do plano espiritual, vou lá para o nosso lar. É isso que acontece com a gente, né? É uma religião na minha vida? Essa é a questão fundamental, gente. Por quê? Por que Jesus foi crucificado? Porque ninguém acreditava que aquilo lá era o valor do ser. Valor espiritual. Que valor é esse? Eu quero um cara que tome o lugar de César e me represente com poder de reinado. O Judas, gente, foi ludibriado pela perspectiva de achar que Jesus estava disputando com César um lugar. Quando ele articulou aquilo, ele estava com a maior intenção. Olha, quando Jesus assumiu, eu passo a ser o administrador, porque ele vai administrar, reinado, ele vai ser um grande espírito do nosso lado ali, nós não regemos o poder. Os caras riam dele porque eles não acreditavam em Jesus. E Jesus, aquele cara ali vai fazer o quê? Ele pode ter até uma boa ideia, uma visão, mas ele vai ser massacrado por quê? E ele estava errado, gente. Jesus foi o quê? Crucificado. Eles iam olhar assim e falar assim, olha o bobo lá, olha lá aquele ali, olha aquele lá que ele seguia. Se eu não tiver uma consciência de que eu sou espírito e apenas acreditar que eu sou espírito, isso é um estágio de desenvolvimento espiritual nosso, que até então é aceitável. Nós estamos numa fase que isso é aceitável. No movimento que a doutrina espírita nos oferece. Mas eu continuo a viver a vida do mesmo jeito que eu vivo. Da mesma forma, meus anseios são os mesmos. Eu não coloco em xeque a minha perspectiva de viver como espírito. Se eu tenho um câncer, por exemplo, eu sofro como se eu fosse materialista. E o cara vai assim, mas você não é espírito? Eu estou com câncer, não é você? No dia que você tiver, eu quero ver como é que você vai fazer. Se eu sou espírito e estou com câncer, alguém fala assim, você tem 6 meses de vida. Sinceramente, se eu fosse espírito, eu ia falar assim, não, mas quem tem 6 meses de vida é meu corpo. Eu continuo o quê? Não, isso não me afeta a existência, não. Já notou que a maioria das pessoas, mesmo espírita, se receber uma notícia que vai ter 6 meses de vida no câncer, ele fica desesperado. E nós somos o que nós pensamos. Se uma pessoa recebe, você vai morrer em 6 meses, ele morre em 4. Por quê? Que é a fase que mais ele vai pensar em morrer. Porque todo dia pensa, eu vou morrer. Aí ele pensa que vai morrer, nós não somos o pensamento. Aí o que nós fazemos? Antecipamos a morte. Aí em vez de 4, ainda já fala assim, o médico errou, eu morri antes. Não só aquela pessoa, você vai morrer em 6 meses. Deixa 6 meses. Ixi. No dia que chegar os 6 meses lá, ele já anunciou a minha morte. É assim que nós pautamos, gente? Porque aquilo que eu sinto existencialmente é uma coisa, aquilo que eu sei mentalmente é outra. Porque o movimento de despertar espiritual em nós até agora tangiu o campo da mente, que é o campo da informação que nós respondemos naturalmente. O nosso desafio é esse desafio da estágio da massa, em que eu tenho que compreender que os espíritos, mesmo em doutrina espírita, por que um fenômeno mediúnico não convence as pessoas? Você olha para a reunião mediúnica lá, o espírito manifestou, lá no fundo fala assim, será? Aquele médio ali pode estar ali, né? Só se materializar o espírito aqui agora. Se o espírito materializar aqui agora, assim, gente, ó, vocês são isso aqui, ó.
Esse é um tanto de gente correndo. Você vê, né? Todo mundo com o quê? Com medo. De nós estávamos conversando com a senhora, assim, olha, eu sei que esse negócio de espírito existe, mas eu assim, mas seu pai, sua mãe, quando está na sua casa, por exemplo, assim, não, mas se aparecer para mim, eu estou desesperada. Mesmo sendo seu pai e sua mãe, eu não quero que eles apareçam para mim. Imagina a mãe aparecer, eu sou sua mãe, sai, Satanás, então desculpa, mãe. O impacto da presença do Cristo na vida do Paulo foi esse. Ele realmente compreendeu que a morte... Moisés falou alguma coisa nesse sentido, apareceu para alguém. Olha como apareceu para Jesus numa aparição ali, 2 espíritos vinculados, que era quem? Elias e quem, gente? Moisés. Os discípulos viram Elias e Moisés. Nenhum deles compreenderam a imortalidade da alma. Não, queriam fazer um tempo para cada um deles lá, ó. Distorção, que é esse movimento de adorar. Olha o que nós estamos fazendo com o Chico, adorando. Nós temos aquele cunho de santidade, de criar uma representação para nós, assim. Porque quando nós não assumimos nossa perspectiva transformadora, a gente sempre coloca em alguém, assim, o poder de transformação da nossa vida. E nós criamos, por exemplo, os santos espíritos. Vocês acreditam que um dos túmulos mais visitados em Uberaba é o do Chico lá, o rostinho do Chico lá, que vai gente pegar no rostinho? Gente, eles estão pegando no rosto do Chico. Mas vai lá. E tem muito espírito que vai lá. E vai pegar no rostinho do Chico. Não é assim? Porque é a nossa característica de adorar. Gente, os espíritos devem olhar para o planeta Terra. Imagina uma multidão de pessoas, com todo respeito ao movimento, nós não estamos falando de desmerecendo as pessoas, nós estamos falando a qualidade espiritual e moral da humanidade. Milhares de pessoas atrás de um santo. O que isso representa? Imagina os espíritos olhando para o planeta Terra e falando assim: como é que é? Esse é o padrão espiritual do planeta Terra. É um jardim de quê? De infância espiritual, gente. As pessoas morrem desesperadas. O plano espiritual inferior está abarrotado de espírito de sofrimento. O que mais permeia o sofrimento das pessoas na Terra, após a morte, é o apego material das sensações que eles tinham na vida. Eu quero continuar com as sensações depois da morte. Olha a briga que teve no nosso lar quando falou que ia aumentar o padrão de espiritualidade. Eles iam aumentar o padrão de espiritualidade no nosso lar e falou assim: nós vamos mexer numa área. Adivinha a área que eles mexeram? Alimentação. Gente, mexendo na alimentação. Podia mexer em outros. Podia mexer no padrão superior, dos chakras superiores. Não, mexendo em qual chakra? O segundo inferior, o estômago. E quando mexeu no estômago, mexeu com todo mundo. Teve até greve. Quem pode imaginar que tem greve em plano espiritual superior? Mas tem, gente. Plano espiritual inferior, o nosso lar fica no primeiro degrau de evolução, o nosso lar. Acima do nosso lar tem outros planos. Ali é normal ter greve por um processo desse. Por quê? É um plano espiritual próximo das características de quem? É uma terra melhorada. É o que nós chamaríamos de terra em regeneração inicial. Como que vai ser o planeta Terra regenerado? Igualzinho o nosso lar. Então não é aquela sumidade de espiritualidade, não. É um percentual de espiritualidade um pouquinho o quê? Mais elevado. Tem um apegozinho ali ainda, por exemplo, a família do Lísias, toda juntinha lá na casa, não é assim? Mas já consegue fazer assim: ô André Luiz, você quer ficar com a gente aqui? Gente, é isso que é uma amplitude. A nossa casa abrir, por exemplo, para alguém assim, que a gente gosta. Já viu quando a gente está em casa e alguém visita? Parece que alguém invadiu a casa da gente, né? Chegou. Tem que suportar. Eu estou mentindo ou não é assim? Porque invade. Pro Lízias falar assim: André, fica lá em casa, já é um ensaio de quê? E olha que quando o André chegou na casa lá, o Lízias chamou assim, uma hora ele conversou com a senhora Laura assim, e os dois tiveram um negócio assim, meio esquisito assim, né?
Como se diz assim, não sei, estou te reconhecendo, você está me reconhecendo, não é assim? A mãe do André Luiz devia reconhecer, a mãe do Ulisses devia reconhecer. O André Luiz já fez parte da vida dele no passado. Mas o André Luiz estava fixado em quê? Olha qual que era a preocupação do André Luiz quando ele morreu. Olha o sofrimento dos desencarnados na Terra. É apego ao quê? Por quê? É espírito novo, morreu pouco. O André Luiz agora vai ficar um pouquinho mais esperto, né? Assim, né? Vai desenvolver mais consciência. Não é qualquer um que entra em centro espírita, não. Já morreu mais um pouquinho. Já começou a ter uma consciência assim, o que está acontecendo? Já começou a ter indagações. Aí o livro dos Espíritos é uma perguntas e respostas. Aí você está com aquela dúvida no plano espiritual, esclarece, vai voltando, aí você volta e encarna. Aí na hora que você chega na doutrina espírita, fala assim, nossa, você me atendeu direitinho, eu gosto dessa doutrina. Aí você pode falar assim, esse aí morreu um pouquinho mais. Já sentiu que depois da morte tem alguma coisa em si. Porque nós estamos ensaiando em ser espíritos. O que é regeneração? Eu vou regenerar em quê? Vai regenerar alguma coisa. Ó. O que eu vou regenerar a regeneração? O que vocês acham que vai regenerar? É o planeta? Igual o nosso lá, aeróbico, humanos. É assim, as pessoas volitando. É isso que é regeneração? O que eu tenho que regenerar? Gente, eu tenho que voltar a ser espírito. Nós estamos, quando a doutrina espírita fala da predominância do espírito sobre a matéria, nós estamos no estágio de predominância em que nós estamos entre 45%. Alguns espíritos do planeta estão com 45% de espiritualidade e 55% de materialidade. E alguns espíritos, com o desenvolvimento da consciência espiritual, com a busca da espiritualidade, estão no padrão de 55% de espírito e 45% de quê? Então, generalizadamente, o planeta Terra, em percentual de desdobramento de maturidade espiritual, nós estamos entre 55% de predominância do espírito sobre a matéria ou 45% de predominância do espírito envolvido sobre a matéria. No mundo de regeneração, eu vou dizer para vocês uma coisa. Nós vamos aumentar pelo menos a 60%. Então, como é que vai ficar a predominância do espírito? 60% de predominância do espírito da matéria e 40% de predominância da matéria. Isso quer dizer o seguinte: nós vamos voltar a ser espírito. O mundo de regeneração é uma adaptação de ajustamento de um planeta materializado, predominância material, para mundos espiritualizados. Esse processo de ajustamento de planetas chama-se regeneração. Porque quando você chegar a 60%, 70% de espiritualização do ser, do planeta, dos espíritos, adivinha que mundo ele vai se transformar? Mundo ditoso, ou mundo feliz. Por quê? Porque você é 70% espírito, não cai mais na ilusão da matéria. Você começa com a regeneração a desenvolver o que nós chamaremos de evolução em linha. Por quê? Os seus erros e os seus enganos são enganos e erros que facilitam o processo de despertar. Porque nós não vamos estar envolvidos tanto com a matéria como nós somos envolvidos. Porque no fundo, qual é o objetivo essencial da vida? Dentro da nossa perspectiva de entendimento. Ser feliz. E para ser feliz quer ser o quê? É ter dinheiro. Não, ser espírito. Ser espírito. Oh, descobriu a razão da felicidade. Mas vai falar isso pro pessoal, eu não quero ser feliz não. Eu quero ter Prazer. isso. É o corpo sensacional. Porque o prazer é a felicidade do corpo. A felicidade do espírito não é a felicidade do corpo, chamada prazer. A felicidade do espírito é outro nível de sensações. Uma sensação interior. Uma perspectiva de ser por dentro. Essa é a perspectiva da felicidade do espírito. É quando nós passamos a não temer mais a vida. Porque nada nos ameaça. Quem falou que morte pode nos ameaçar, gente? Nada nos ameaça. Vou morrer. Não, quem vai morrer é seu corpo. Pode ficar tranquilo.
Ah, você está falando assim que você não está morrendo. Uma hora nós vamos morrer. O que é que eu tenho que sentir quando eu estiver morrendo, gente? Felicidade, ficar à vontade. Isso pode ser uma libertação do peso, é outra tarefa pesada. Então isso não é felicidade, você está fugindo. É assim? É a sensação de se identificar com a sua natureza mais profunda. Vou dizer uma coisa para vocês. Nós não temos capacidade de compreender Deus, de sentir Deus, a não ser sentindo o nosso próprio espírito. Não tem outro caminho. O caminho de encontrar com Deus é encontrar com a nossa natureza interior. Porque a voz de Deus fala diretamente com a voz do Espírito dentro de nós. Nós não vamos encontrar. Nós encontramos a existência de Deus fora de nós, sim, na análise da grandeza da vida. Por que nós falamos assim? Quando você olha para o universo, e cada vez mais, eu lembro, quando eu era mais novo, uma galáxia já era extremamente o quê? Grande. Se falar de galáxia, está falando de uma coisa o quê? Nossa galáxia. Hoje, qual que é o parâmetro do universo existencial na realidade das estrelas? Qual que é o parâmetro, gente? Aglomerados de quê? Aglomerados de galáxias. E eu vou falar com você, isso é só um pedacinho. As pessoas ousam falar que o universo tem, o Big Bang tem quantos anos? Milhões de anos lá? Isso é só um pedacinho, gente. Nós só enxergamos com os nossos aparelhos, porque os aparelhos que o homem produziu é os olhos, os ouvidos e os sentidos ampliados. O que nós estamos fazendo no fundo é ampliar sentido para perceber a vida em nuances mais profundas. Os olhos que enxergam uma irradiação de bilhões de anos, ela simplesmente aumentou a capacidade de ver. Quando o André Luiz recebia a mão do mentor e que ele olhava para um organismo e o organismo se abria para transformar em radiações coloridas, ele estava ampliando o que, gente? O que a ciência faz? O que a ciência faz? Amplia a percepção para mostrar para a gente que o universo que nós estamos vendo é um universo o quê? Limite. Nossa, o universo é grande demais, olha o tanto de planeta que tem. E alguém vai dizendo sobre isso, assim, você só está vendo que é material. Você já viu planeta semimaterial? Quais são os planetas semimateriais? Nosso lar é um desses, chama-se, é uma órbita, Nosso lar, ele está dentro de um círculo. É um planeta cheio de círculos. Você dá uma volta, você tem o nosso lar, você dá uma volta, tem outra cidade aqui. Que nós chamamos de quê? Plano espiritual. A cidade que está acima nós chamamos de plano espiritual. Lógico que se eu desencarnar, eu vou para onde? Se eu tiver merecimento, eu vou para onde? Para ela. Aí você vai dar uma volta lá, aí você vai dar uma volta, vai ter cidade em tudo quanto é lugar. Aí você dá uma volta, rodeia a volta ao mundo. O cara assim, é isso mesmo, só que não é a terra melhorada, é a terra regenerada. Mas se você for para o plano espiritual, onde a mãe do André Luiz estava, é outra coisa. Outra coisa que o André Luiz não podia estar, por exemplo, porque a mãe do André Luiz, na onde que ela estava, ela ia acolher o pai e as 3 amantes com o filho. Na hora que ela falou isso com o André Luiz, você vai acolher essas criminosas? Então veja, vamos pegar um pouquinho de raciocínio. Se ela vai acolher o pai do André Luiz com as 3 amantes como filho, o que o André Luiz foi dela? O que ele foi na última encarnação? Filho. O que ela fez também? Acolheu o criminoso, né? Já devia ser uma lógica, não devia ser uma lógica? Isso fazia com que o André Luiz não esteja com ela lá. Ele queria estar lá com ela. Mas a forma dele ver a vida ainda era muito o quê? Densa, limitada, que família ainda é isso aqui, ó. É interessante. Paulo de Tarso se encontra com Jesus, acha Jesus, porque estava perseguindo Jesus, ele achou. O que Jesus falou para ele? Paulo, o que você não quer, certo? O que é pior, ele está perseguindo os caras que estão do lado. Ó.
o que refere à palavra de Jesus, não tem uma expressão de volta que diz assim, já que eu não consigo tirar a pedra na luz, vou tirar a luz de quem está representando essa luz. Porque é mais fácil atingir quem? Quem está do lado, aqui, ó, médico, expositor, espírita, não é mais fácil atingir eles? Achando que vai apagar a luz de quem? Quer dizer, você não apaga a luz do sol, não, você apaga a luz da lâmpada, que a lâmpadazinha fradinha, a velazinha, qualquer coisa faz o quê? Apaga a luz. Não é assim? Eu preciso compreender. E quando ele encontra com Jesus, qual foi a fala do Paulo? Que queres que eu faça? Olha só, ele não sabia fazer, ele só sabia fazer no parâmetro anterior. Ele só sabia viver como ele vivia, religiosamente superficial. Não é assim? Não é o nosso jeito de ser, gente. O que a gente quer fazer da doutrina espírita? Um templo religioso do nosso jeito. Ó, aqui tinha que ter o busto de Kardec, aqui tem o busto do Chico, os nossos santos, e as pessoas adorar ali, colocar ali. É isso que nós queremos de doutrina espírita, gente. Só que a doutrina espírita não tem templo espírita com busto de ninguém. Pode cortar esse cavalinho da chuva. Nós não vamos materializar a essência da doutrina, nós vamos ter que desmaterializar a nossa essência de viver para que nós possamos identificar com a doutrina espírita, que é identificar com a nossa natureza espiritual. Eu preciso entrar para dentro. Não existe outra forma de nós compreendermos a doutrina espírita a não ser através do autoconhecimento. Eu preciso entrar para dentro para compreender a força viva daquilo que nós somos, porque espírito é a fonte viva de criação que nasce dentro de cada um de nós. E eu quero saber a minha qualidade espiritual. Basta você saber o que você produz no dia a dia, em cada minuto da sua vida, em cada instante da sua vida. Porque o espelho do autoconhecimento é o relacionamento. A forma como eu relaciono com as pessoas, a forma como eu penso nas pessoas, é aquilo que eu estou produzindo como espírito. E ali nós podemos dizer a qualidade do nosso espírito. Porque se eu chego em casa, e lá em casa é interessante, né? Eu sempre quis montar o nosso lar. A coluna do nosso lar. Vou materializar a coluna do nosso lar. Já está materializado lá em casa. Então a casa meio esquisita. Eu olhei em casa hoje, são 5 famílias vivendo junto. Então a cozinha é uma só. Imagina quando todo mundo vai servir os pratos, né? Assim, por mais que já serviu o seu, não sei porquê, gente, a gente olha para o prato do outro, você já viu isso? E a gente fala assim, fulano está comendo demais. Há uma sensação de quê? Quando a gente vê uma pessoa comendo mais do que a gente, dá uma sensação de quê? De que nós estamos perdendo alguma coisa, não dá uma sensação assim? Sabia que chama-se instinto de preservação? Isso é de natureza animal? Que nós reagimos dos mesmos jeitos dos animais, você pode ter certeza. Aquela sensação de que você está assim, nossa, é como se fosse acabar, e fosse acabar nós não ia ter mais. E qual que é a solução simples para isso, gente? Eu não vou atender meus anseios de instinto animal, porque quando eu tenho esse anseio, eu não estou vendo a produção fluídico, espiritual e mental do que eu estou emanando do meu ser espiritual. Imagina esse tipo de pensamento que eu estou tendo naquele instante, avaliando o prato de um, o prato do outro. O que eu estou emitindo no planeta? Fluidicamente falando. Porque modificar essa natureza aqui, fazer essa mesa é uma coisa. Trabalhar uma perspectiva de produção mental nessa natureza, eu estou afetando o quê? Eu estou afetando o fluido cósmico universal. E eu estou influenciando na camada vibratória do planeta Terra. Eu estou credenciando em torno do planeta a característica do meu espírito. E quem chega do planeta e sente essas vibrações fala assim, nossa senhora, isso aqui está... Não é assim? Por exemplo, o planeta Terra na regeneração será um planeta artístico. Porque nós vamos ter que desenvolver o quê? Ao invés da razão, nós temos que desenvolver o quê? Gente, o sentimento é a expressão do espírito em forma criadora. Esse planeta vai ser tanto artista que todo mundo que chegar do planeta perto do planeta, ele já vai sentir uma vibração diferente e falar assim, gente, eu quero ir nesse planeta porque ele emite sensações satisfatórias e leves. Está claro isso?
Nós não sabemos isso. É a pergunta do Paulo. Queres que eu faça? Nós sabemos olhar para o outro, perder a impressão material que caracteriza a forma para enxergar o espírito da mente dele. Quem tem esses olhos? Nós não avaliamos a pessoa de cima a baixo. Se nós temos interesse, tem que ter aquela característica que nos move as sensações. Não é assim que nos movemos? Ou é assim, ou eu estou enganado, só acontece comigo. Eu poderia estar aqui sensibilizando você sobre a passagem de Paulo, enquanto com Jesus. Mas não dá mais para fazer isso. Nós precisamos compreender que eu preciso de ser espírito. A teoria de ser espírito nós já sabemos. Nós vamos mudar a água do vinho. Sabia que o vinho é mais essencial, é mais fluido. A água é a natureza humana e o vinho é a transformação essencial do espírito. E assim, tem nada a ver com o vinho que a gente bebe. Por que Jesus transformou a água em vinho? Ele estava transformando o coração das pessoas que têm água num processo de essência espiritual, que é o vinho. Volátil, essencial. Isso é a característica essencial da doutrina espírita em nós. Nós precisamos colocar em xeque a nossa forma de viver. É difícil, mas eu preciso tratar melhor as pessoas. Não é porque fora da caridade não há salvação, porque é a forma como eu preciso sentir o outro como se fosse eu. Você está no trânsito assim, o outro quer entrar. Tem um prazer de passar na frente assim, falar com ele, não deixa. O que você ganha com isso? Quantas vezes você quer entrar e alguém fala assim para você assim, ó, o que você sente, gente? Não sente o bem-estar? Agora imagine quando nós sentimos bem-estar de fazer isso. E falar assim, e o outro buzinando, o outro xingando, e você fala assim, faz. Porque eu quero sentir o bem-estar de ver as pessoas sensíveis às outras pessoas. Não é assim? Não é isso que é ser espírito, gente? Tratar o outro como nós. Porque enquanto não for assim, é porque nós ainda não passamos pela estrada da mão e não encontramos com tempo. Nós podemos recitar as expressões da doutrina, falar da doutrina da forma mais extraordinária, mas se nós não traduzirmos a doutrina espírita no comportamento lúcido dentro da nossa vida, nós ainda somos espíritos. Muitos distantes ainda de ser. Muita paz a todos e até a próxima. Muita gente agora, no início tinham poucas. Sejam bem-vindos, né? Para quem estava aqui no início. Estamos iniciando a nossa semana de Kardec. Samuel trouxe para a gente aqui um banquete de reflexões. Aí eu acho que a gente ainda tem a semana toda aí para aproveitar e tomar consciência de tudo que ele falou para a gente. Amanhã o tema é Paulo, o apóstolo do Cristo. Quem vai falar para a gente é o Roberto Lúcio. Na quarta-feira, Renova-te Sempre. Quem vai falar é o Marco Antônio Quinte. Na quinta, Paulo, Renúncia e Resignação. Quem vai falar é a Clênia Carvalho. E na sexta, Paulo, Médico das Almas, com Oswaldo Eli. Espero que vocês aproveitem a semana. Tem alguém vindo na reunião de segunda-feira pela primeira vez? Qual o seu nome? Elisete. Helenice. Seu nome? Aida. Amanda. Mais alguém? Seu nome? Laila. Mais alguém? Sejam bem-vindos. Meu nome é Cíntia. Eu, o Elcio e a Maria somos responsáveis pela reunião de segunda-feira.
Espero revê-los novamente na casa de Célia. Diminui as luzes, por favor. Nós vamos fazer oração. Os passistas vão passando de lugar em lugar. Peço a gentileza de saírem em silêncio, porque continuam atividades na casa. Mestre amado Jesus, nós vos agradecemos imensamente pelo banquete de luz ofertado nessa noite. Obrigado, Senhor, por tanto nos amar. Obrigado por estar incessantemente acreditando em nós. Que saibamos percorrer o caminho do amor. Que possamos sempre recorrer a Ti quando a dúvida nos visitar. Que saibamos que ao nosso lado temos irmãos que nos amam e que possamos amá-los da mesma forma. Que saibamos reconhecer a oportunidade de crescimento diário. Que quando as dificuldades nos visitarem, que recorramos a Ti, o Consolador prometido. Obrigado por esta casa que nos acolhe e nos instrui. Obrigado pelos amigos espirituais que trabalham incessantemente conosco e por nós. Que possamos também ser instrumentos do Cristo, do amor, que o trabalho seja para a gente tão honroso como temos recebido todos os dias. Abençoe os nossos bons propósitos e seja conosco hoje e sempre, que assim seja.